Seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e juntos vamos estudar a palavra de Deus. O tema de hoje, anjos geraram filhos? Seria isso possível? Vamos ler o versículo 2 do capítulo 6 de Gênesis. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Algumas pessoas interpretam nessa passagem que os filhos de Deus aqui são anjos, que na verdade assumiram corpos humanos e vieram à terra para ter relações sexuais com mulheres. E dessa união vieram os gigantes iníquos. Mas seria possível que os anjos tivessem relações com mulheres, uma relação entre anjos e humanos? Vamos entender bem o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, os anjos não se casam, os anjos não têm relações sexuais. Isso o que o Senhor Jesus mesmo afirmou. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 22 e versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. O Senhor Jesus dizendo que na eternidade, na ressurreição, os seres humanos não se casarão mais como se casam aqui na terra, pois lá no reino dos céus seremos como os anjos, e os anjos não se casam e também não são dados em casamento. E também uma interpretação errônea dizer que da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e essa união teria sido então entre anjos e mulheres humanas, teriam vindo os gigantes. Na verdade, os gigantes já existiam antes, dessa relação dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Veja o que diz o versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra. Então os gigantes vieram antes. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, o que aconteceu primeiro? Não foi a relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e os gigantes vieram depois. Foi o contrário. Havia gigantes naqueles dias, e depois houve essa relação entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Os filhos de Deus não são anjos, certamente são aqueles da linhagem piedosa de Sete, descendente de Adão, filhos de Deus, homens tementes a Deus que tiveram relações com as filhas dos homens. Pode ser aqui as filhas descendentes de Caim ou de outros homens ímpios. Então, uma relação entre pessoas que tinham uma fé em Deus e pessoas que não tinham a fé em Deus. Então, os gigantes não foram fruto dessa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os gigantes vieram antes. E também, se os anjos pudessem ter filhos com mulheres, e se assim acontecesse, eles não seriam considerados mais filhos de Deus, não seriam mais chamados de filhos de Deus, e sim de anjos caídos ou de demônios. Além disso, também se fosse possível a relação entre anjos e mulheres, e eles pudessem ter filhos, então nasceriam seres híbridos, meio anjos e meio humanos. E isso não aconteceu. Muitas vezes, filhos de Deus na Bíblia é uma menção a pessoas que professam uma fé no Deus Altíssimo, no Deus Criador dos céus e da terra. Então o que houve foi uma relação entre pessoas tementes a Deus e pessoas que não temiam a Deus. Essa relação é conhecida também como jugo desigual, e varões de fama que foram aí os descendentes, frutos dessa relação.
Os anjos não se casam, não são dados em casamento. O que nós lemos em Gênesis 6 não tem nada a ver da relação entre anjos e mulheres, e sim entre seres humanos que serviam a Deus e outros que não serviam a Deus. Que você continue crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria. Examine as Escrituras e que Deus abençoe sua vida, hoje e eternamente, em nome de Jesus.